Querido em Cristo, Shalom Adonai, você já ouviu falar em apofatismo e catafatismo? Parece dois termos estranhos, né? A teologia apofática e a teologia catafática. São duas teologias completamente antagônicas, opostas. Na realidade são dois antinômios, né? São antinômios. Porque os antinômios eles caminham paralelamente, mas não se harmonizam. E a mente humana, o intelecto humano, não consegue harmonizar, conciliar os antinômios. Eles são, na realidade, inconciliáveis, mas eles andam paralelamente. O apofatismo é uma teologia da negação. Apó, que é fatismo, quer dizer negação. A ênfase dela é o que Deus não é. Já o catafatismo é uma teologia da confissão. É uma teologia propositiva. Mas essas teologias, elas são benéficas à fé cristã ou elas são nocivas à vida cristã? E qual a origem dessas teologias? Eu diria que essas teologias, elas são muito influenciadoras. Elas influenciaram o pensamento cristão e teológico medieval, influenciaram o pensamento cristão também moderno e influencia o pensamento cristão contemporâneo. Agora, querem saber alguma coisa sobre essas teologias? Venha comigo rapidinho. Antes eu quero que você inscreva neste canal aí. Chega lá no sinozinho e dê uma clicada de leve. Então você vai escrever lá PR Carlos Figueiredo. Só que o Figueiredo não tem I. O segundo I não tem, é Figueiredo, direto. E compartilhar o conteúdo. Esse é um espaço de conteúdo bíblico teológico, você sabe disso. Então inscreva neste canal. Diz assim, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Aquele que habita, aquele que tem a imortalidade, Jesus, e habita numa luz inacessível. Olha como Paulo foi muito enfático aqui, luz inacessível. A quem o homem nunca viu. Nunca viu. Queridos, um texto da Bíblia descontextualizado dá origem a muitas heresias. Paulo diz aqui que Deus é luz inacessível. Aí o apofatismo, ou essa corrente teológica chamada de teologia apofática, pega isso aqui por base para se legitimar, para se fundamentar. E aí a sua teologia é disseminada. Ela cresce de forma avassaladora. Então o apofatismo diz que Deus não é acessível. E o homem não pode relacionar com ele, porque assim está escrito. Só que o apofatismo, ou essa teologia apofática, pega o texto descontextualizado, não faz análise contextual do texto. Não se reporta ao texto original. Entendeu? Ao texto original. Não faz análise filológica do texto. E aí desenvolve essa teologia nociva à fé de que Deus não é acessível, Deus não é relacionável, entendeu? Ele não pode desenvolver relacionamento com o homem, porque ele está numa dimensão infinitamente além dessa. Então se observa-se que pegar um texto da Bíblia isolado é um perigo. Então para o apofatismo, você observa que o apofatismo, eu creio que ele é mais nocivo, ele é mais perigoso do que todas as formas de ateísmo. Porque as heresias do apofatismo são quase que imperceptíveis.
elas entram sorrateiramente no espaço cristão, na mente cristã, na mente teológica e desvirtua a fé, descaracteriza a vida cristã. O apofatismo ensina o seguinte, que Deus é transcendente, portanto essa mente infinita, essa mente ilimitada, não pode relacionar com o ser humano, porque a nossa mente é uma mente, por ser uma mente natural, uma mente humana, é uma mente limitada, é uma mente finita, não pode galgar, portanto a gente não pode relacionar com Deus. Aí diz o apofatismo que Deus é luz inacessível, originador e mantenedor de tudo, mas ele não é acessível. Observa que o apofatismo ele tem uma certa semelhança do deísmo, que ensina que Deus é transcendente, mas nunca imanente. Tem uma certa semelhança, mas o apofatismo é bem mais nocivo do que todas as formas de ateísmo. Para o apofatismo, Deus não pode ser adjetivado. Ele transcende toda adjetivação. Ele transcende toda descrição. Ele transcende toda conceituação. Para o apofatismo, a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela pressupõe que a Bíblia tem vestígios de Deus. Porque ao longo da história, a Bíblia ela se perdeu, ao perder os originais, os manuscritos originais, os autógrafos originais, ela deixou de ser palavra de Deus. Hoje ela tem vestígios de Deus. E quando a Bíblia descreve Deus, que dá a Deus características físicas, né? Usando de uma figura de retórica chamada de antropomorfismo. A Bíblia diz que a mão de Deus, né? Os olhos de Deus, os ouvidos de Deus. Hein? Aí para o apofatismo esse discurso é falacioso. É falacioso, mas o fato é que a Bíblia descreve Deus. É isso? E a gente pode, eu creio que você pode desenvolver uma conceituação de Deus, adjetivar Deus. Então você observa que o apofatismo é uma teologia de negação. Para o apofatismo não se pode afirmar nada sobre Deus. Não pode afirmar nem a sua existência, nem a sua inexistência. Entendeu? Nem que ele existe e nem que ele não existe. Para o apofatismo, Deus não trabalha nesse contexto humano de lógica, de racionalidade, de linearidade. Então, para o apofatismo, esse discurso de que Deus é relacionável é um discurso falacioso. Mas, queridos, então, por outro lado, está o catafatismo, que já é a teologia da afirmação. Afirma que Deus é acessível, Deus é relacionável. Para o apofatismo, todo esforço que a racionalidade humana faz, que a intelectualidade humana traz para tentar compreender Deus, ou para trazer Deus para hoje, isso é vão, porque Deus ele não é definível, ele não pode ser definido. Deus não é confinável ao espaço e nem ao tempo. Então, para o apofatismo, todo esforço da racionalidade humana em tentar compreender Deus, relacionar com Deus, é vão. E todo discurso de que Deus é relacionável, todo discurso para o apofatismo é discurso falacioso. Mas, querido, o catafatismo tem uma característica que o apofatismo não tem. O catafatismo trabalha com texto contextualizado. Já o apofatismo trabalha com texto isolado. O catafatismo faz análise do texto aqui, faz análise contextual, utiliza o método, aquele método gramático histórico, que é um dos métodos, historicamente, é um dos métodos mais eficazes, né? O método gramático histórico é um método pós-reforma luterana. E o apofatismo, o catafatismo também faz análise filológica do texto. Ou seja, o catafatismo se reporta às línguas originais
para não cometer erro de hermenêutica. E o catafatismo pega aqui, veja a hermenêutica catafática. Diz aqui o texto que Deus é luz inacessível, o texto está isolado. Aí o catafatismo contextualiza esse texto aqui e conclui que Deus é luz acessível, não inacessível. Entendeu? E ele já foi inacessível porque o pecado causou isso. Mas Jesus, pelo seu sacrifício, que foi um sacrifício insubstituível, então através desse sacrifício ele tornou-se Deus luz acessível. Hoje nós temos acesso livre a Deus. Deus é luz universal e é luz acessível. Então a discrepância entre o apofatismo e o catafatismo é em relação à acessibilidade a Deus. Entendeu? O apofatismo, Deus é luz inacessível, porque é a teologia da negação. Já para o catafatismo, Deus é luz acessível, porque é a teologia da afirmação. Entendeu, querido? Essas duas correntes de pensamento teológico, elas estão presentes. E eu diria que o catafatismo é benéfica. E é uma corrente de teologia, né, muito presente hoje nas faculdades de teologia, não é isso? Na mente dos grandes eruditos, dos grandes exegetas, dos grandes hermeneutas. Então, que Deus nos dê essa capacidade de diferenciar entre aquele que procede dele e o que não procede. O que procede de Deus é o que nós temos por sagrado, o que não procede é o profano. Mas existem coisas que não procedem de Deus, mas parecem que procedem. É o mimetismo falado, né? É aparência, mas não é. É um estereótipo, é uma dissimulação. Entendeu? E que Deus nos dê essa capacidade de discernir entre o que é dele, o que procede dele e o que não procede dele. Então tá aí, querido, uma explicação, né, sobre a teologia apofática e teologia catafática. E que Deus possa, assim, te dar uma luz maior, uma compreensão melhor.